Meu nome é Mirela, sou do interior daqui da Bahia, né, de uma cidade bem pequenininha, chamada Serrinha. E aí o Senhor, quando eu creio muito no milagre de Deus, eu creio muito no chamado do Senhor. E quando eu tinha 13 para 14 anos, eu morava com minha mãe, eu sou filha única de pais separados. E eu fui morar com meu pai, pensando no futuro, de estudar, formar e trabalhar e ajudar minha mãe. Isso foi o que eu pensei, mas não foi nada disso. Mas eu estudei, me formei, comecei a trabalhar. Em 97, o Senhor usou o pastor, né, o meu pastor, lá na cidade de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina. Conhece, né? O irmão falou, conheço, oh, glória a Deus. Chegou ali e me chamou e me ungiu a missionária local. Isso em 97. E eu comecei com os evangelismos, com a missão local. 98, nós mudamos para cá, para Salvador, e eu morava com meu pai. Glória a Deus, ele tinha aceitado Jesus. E nós mudamos para cá, para Salvador. Ele já tinha uma nova família, mas todos nós já éramos evangélicos. Nisso eu continuei envolvida com missão, lá no setor 10, em Paripe, envolvida com missão. Eu era aquela que carregava a bolsa, a mala, os livros e tudo mais um pouquinho dos missionários que apareciam pelo setor. Eu tinha sede, eu tinha desejo e eu procurava fazer o máximo para me envolver com missões. Eu saía por último, onde o missionário ia, eu queria estar atrás, eu queria ali, eu fazia o possível para estar junto com ele. E assim foi. E eu trabalhava, sou professora, e eu trabalhava lá em Paripe, até quando, orando ao Senhor, e eu falei, ó Deus, vou deixar tudo, 2004, e vou para Jocum. Conheci a Jocum através da missionária Meible. Quem conhece a missionária Meible? Isso, Meible foi a primeira pessoa que me levou na base da Jocum, lá em São Cristóvão. E aí fui, e gostei. Depois comecei a ir para lá, ficar final de semana e voltava para minha casa. Ficava final de semana e voltava para minha casa. Eu falei assim, esse negócio não dá certo. Ou eu fico no meu trabalho, ou eu venho direto para cá. E orei ao Senhor, cheguei no meu trabalho e falei para minha chefe, ó, hoje estou deixando aqui, amanhã eu não venho mais. Ela se aborreceu, ficou furiosa comigo. E o Senhor me deu um sonho que era tempo de eu sair mesmo. E eu saí. E assim fui, irmãos. Fui para a Secretaria de Missão, conversei, levei as inscrições, o meu desejo de ir para a missão e fui. Fiz minha escola de missão, fiquei lá dentro em 2004, comecei a treinar obreiros lá, viajar para outros estados, para aqui para o interior mesmo, até quando em 2008 eu fui para a África do Sul. Fui desafiada a ir para a África do Sul, lá eu fui aprender inglês para fazer missão lá. E voltar para aqui, para a Bahia, para a base da Jocum, para liderar treinamentos bilíngues. E nesse meio tempo, chegando lá na África do Sul, eu fiz a minha escola, foram 9 meses, e a líder da escola, por ver o meu desempenho, me deu mais 3 meses de bolsa. Aí eu fiz o nível business. Quem deu aula para mim? O meu esposo. Então ele foi meu professor naquela época. Então ele me deu aula de inglês business. E nisso eu era tradutora da escola, eu fazia a tradução dos cultos, eu fazia tudo. E eu recebi uma palavra profética. Uma senhora americana falou assim para mim, ela era muito paciente para me ensinar inglês. No refeitório, ela pegava objeto por objeto e ia me falando em inglês, para que eu pudesse memorizar. E ela disse para mim assim, Mirela, da mesma forma que o Senhor multiplicou os pães e os peixes, Ele vai multiplicar o inglês que sai da tua boca. Eu estava de férias da escola, irmãos, 15 dias. Quando eu voltei para o nível seguinte, irmãos, hoje eu não me surpreendo, porque eu sei que foi o Espírito Santo mesmo que fez. Mas quando eu voltei para a escola, irmãos, eu falo muito. Imagina eu falando inglês, que eu não sabia mesmo de onde vinha. Hoje eu sei que era o Espírito Santo mesmo cumprindo a palavra que aquela missionária profetizou sobre a minha vida.
Chegou ao ponto do meu professor olhar para mim e falar: Mirela, o que está acontecendo? E eu falo: gente, eu nunca ouvi essa palavra, eu não conhecia essa palavra. E a tradução que eu fazia na escola era simultânea. A diretora falava em inglês e eu traduzia para os de língua portuguesa e língua espanhola. E era ouvindo e traduzindo ao mesmo tempo. E depois eu parava e falava: eu nunca ouvi essa palavra, onde é que veio? E depois eu falei: não, eu sei que é o Senhor. E assim foi. Quando eu fui para lá, irmãos, para a África do Sul, só sabia dizer yes, no e maybe. Só isso, mais nada. Mas o Senhor fez, irmãos, e eu voltei para cá, para a Bahia. Foi quando meu esposo veio, ele fez a escola bilíngue, eu liderei a escola bilíngue, fazia tradução lá também. Foi assim, corrido, mas o Senhor nos deu graça. E daí foi, irmãos, porque eu disse: quando eu fizer inglês, eu quero ser tradutora. E o Senhor cumpriu o desejo do meu coração. E hoje eu glorifico muito a Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque tem algo que eu quero falar para vocês essa noite. Meu esposo falou aqui e eu vou continuar falando sobre obediência. Onde eu chego, eu falo sobre isso. Desde o Éden, desde a criação, quando o Senhor começou a falar haja, quando o Senhor começou a dizer para a divisão do dia e da noite, Ele foi dizendo haja, haja. E as coisas faziam o quê? Obedeciam a voz do Senhor, o comando do Senhor. Então o Senhor falou para Adão, Adão obedeceu. O Senhor falou para Noé para construir a arca, assim foi. O Senhor foi falando para Moisés, para os patriarcas, para grandes homens e mulheres na Bíblia, sobre obediência, e assim foi. Nós vamos chegar lá no Apocalipse, e nós vamos ver também que o Senhor fala sobre obediência. E muitas vezes nós não entendemos o porquê que muita coisa não acontece conosco. Porque nós escolhemos não obedecer. E a Bíblia nos diz que é melhor o quê? Do que? E por que que eu e você não escolhemos colocar essa palavra em prática? Será que é porque é difícil obedecer, irmãos? Eu fico olhando pelo meu filho, Nicolas. Tem hora que eu pergunto para ele: Nicolas, por que que é difícil você obedecer? Ele fala para mim: mãe, eu não sei. Ele fala assim para mim, irmãos. Aí eu paro e trago isso para a nossa vida de cristão. Por que que é difícil nós obedecermos ao Senhor? Nós cobramos tanto dos nossos filhos, das pessoas que estão conosco, para que possam seguir regras, normas, para que possam obedecer as coisas, horários. E quando chega de nós para o Senhor, é complicado nós obedecermos. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande, né, irmãos? Que nos concede tanta coisa. Tanto, tanto, tanto. Quem aqui escolheu estar aqui nesta noite? Quem escolheu estar aqui? Pouca gente escolheu. Sabe por quê, irmãos? Obediência é um sinal de escolha. Eu escolhi estar aqui nesta noite. Porque se eu fosse olhar, eu sou cansada de... Melissa esteve doente esses dias, sem dormir à noite, e corre. Se nós formos olhar, quem tem criança, as mães que têm filhos, sabe que não é fácil. Mas eu escolhi obedecer, irmão. Sabe por quê? Porque onde eu chego, as pessoas falam assim: ai, missionária, vida de missionário é difícil, né? É espinhoso, é doloroso. Aí eu falo: não, para mim minha vida é uma bênção. Não podia ser melhor. As pessoas olham para mim assim, como com aquele olhar estranho. Eu falo: não, irmão, não olhe para mim com essa cara estranha não, porque é verdade. Eu faço o que eu gosto, eu tenho um ministério abençoado que o Senhor tem me dado graça, que é compartilhar a palavra do Senhor e ajudar outros a encontrarem ao Senhor Jesus, terem suas vidas transformadas, estarem vivendo o melhor do Senhor. Eu amo ensinar, irmãos, eu amo gastar tempo, ir no profundo ali na Bíblia. De madrugada o Senhor começa a compartilhar comigo muita coisa e eu vou guardando. E quando eu tenho uma primeira oportunidade, eu encontro alguém e passo isso. Então, minha vida é uma bênção. A dificuldade, irmão, sabe qual é? Quando nós não obedecemos. Quando o Senhor nos fala para fazer algo e nós escolhemos ir para o outro lado. Quando o Senhor nos dá uma oportunidade, nós escolhemos protelar aquela oportunidade.
Quando o Senhor quer nos abençoar e nós escolhemos estar no lugar que queremos para viver a nossa vontade. E isso é difícil, isso é complicado, isso é espinhoso, isso é doloroso. Aí nós chegamos e pastor, ore por mim. Ai, irmã, vamos fazer uma campanha. Aí chega lá mesmo, ai, missionários, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Vamos lá, calma. Eu não vou te ajudar. Eu vou andar contigo e vou te ensinar o caminho. Você quer? Ah, mas eu já fiz de tudo e não consegui. Eu falei assim, você já fez de todo do seu jeito. Agora vamos buscar o Senhor para ver como é que o Senhor quer que você faça. Aí fica assim, porque está tão acostumado a fazer as coisas do jeito da pessoa, que fazer as coisas da forma certa fica mais difícil. Tipo, o Nicolas, ele é canhoto. Na escola dominical, coitado, as irmãs queriam colocar o Nicolas para escrever com a mão direita. E Nicolas sofria. E até eu cheguei e falei assim, irmãs, não coloca nada na mão dele direita não, porque ele vai escrever com a mão esquerda. E ela sempre fazia, mas o Nicolas não escreve. Eu falei assim, escreve, é porque você força ele do outro lado. O lado dele é esse daqui, é o lado esquerdo. Quando elas começaram a perceber isso, se tornou tudo mais fácil. A mesma coisa é você. E eu quero te desafiar nesta noite. Quem gosta de desafios? Quem gosta de desafios? Eu gosto de desafio. É tanto que o pastor já falou que nós estamos agora com desafio, irmãos. Nós estamos com um desafio grandão. Imagina só, chamar pessoas para aprender, sentar, aprender. Primeiro nós vamos aprender. Aprender como ensinar. Porque por mais que eu saiba, eu não sei nada. Eu sempre gosto de aprender, muito e muito. Eu sempre tiro ali, um ponto que acrescenta aquilo que eu sei. E aí nós vamos o quê? Aprender como ensinar e juntos glorificarmos o nome do Senhor. E eu quero te desafiar nessa noite. Quem quer ser desafiado aqui? Amém? Eu preciso aqui de 5 voluntários para serem desafiados. Glória a Deus, vamos lá. Preciso de mais 4 voluntários. Vamos, irmãos. Olha, amém. Glória a Deus. Pode desafiar os irmãos, pastor? Pastor Raimundo, pode desafiar os irmãos? Pode, né? Certo. Os irmãos aceitam o desafio. Sem nem saber o que ainda aceita, né? Aceita? Certo. O meu desafio para vocês vocês vão... A irmã quer ser desafiada também, irmã? Amém. Olha só, glória a Deus. Quem quiser mais pode vir também, tá, irmãos? O campo é o mundo, desafio é o que não falta, certo? Não tenha medo de ser desafiado não, porque a bênção é grande. Mas vamos lá, olha só. Noé recebeu o desafio do Senhor de construir uma arca. Noé sabia lá o que era a arca. Noé sabia lá o que ia acontecer. E Noé aceitou. O que foi que aconteceu depois? A vida dele foi salva. Ele vai continuar até a volta do Senhor sendo lembrado. E nós sendo abençoados pela história dele. Amém? Então vamos lá, irmãos. Eu preciso que vocês me tragam água. Água e copo vazio. Isso, água e copo vazio. Enquanto os irmãos vão lá na água e no copo vazio, eu quero continuar aqui com vocês, Aqui, deixa os irmãos o desafio lá. Agora eu quero te chamar, sabe para quê? Quantos conhecem aqui no Evangelho de São João, capítulo 14 e capítulo 15? Quantos conhecem esses 2 capítulos? Vocês conhecem, irmãos? Certo. Qual é o ponto principal desses 2 capítulos? A irmã chegou com um copo. Certo, segura um pouquinho. Quantos conhecem aí, irmãos? Capítulo 14, capítulo 15 fala sobre o quê? Sobre guardar os mandamentos, guardar a palavra do Senhor, sobre amar o Senhor. Isso aí. E amar implica o quê? Em obedecer. O Senhor fala, aquele que me ama faz o quê? Guarda as minhas palavras. Aquele que me ama e guarda as minhas palavras será o quê? Amado do meu Pai. Olha só como a situação vai aumentando aí. E aquele que é amado do meu Pai, ele é guardado
do mal. Agora, os irmãos já chegaram. Olha que irmãos espertos esses. Os irmãos aqui, irmãos, por favor, o que eu vou dizer não tem nada a ver com a situação de vocês. Não se sintam constrangidos nem ofendidos. É um desafio. Olha só, irmãos, mostra o que foi que vocês trouxeram aí. Mostra aí. Olha só, essa irmã trouxe um copo cheio e 2 copos vazios. Esse irmão trouxe um copo cheio e um copo vazio. A irmã trouxe um copo quase cheio e um copo vazio. Ele também trouxe quase cheio e outro vazio. Ela também a mesma forma. Me empresta aqui, irmã. Olha só o que aqui já está acontecendo nesse desafio. Essa irmã trouxe 2 copos. Agora, por que será que essa irmã trouxe 2 copos vazios e os outros não trouxeram? Por que será? Alguém pode dar vocês podem pensar aí. Se fosse você, o que é que você faria? Não me responda. Tá? Não me responda o que é que você faria. Mas agora, irmãos amados, desafio. Seus 2 copos. A irmã guardou o copo de novo. Eu coloquei os copos. Olha só, essa irmã está querendo fazer algo. Eu separei o copo, ela juntou o copo de novo. Mas vamos lá. Irmãos, vocês agora vão... Primeiro vocês já começaram obedecendo o meu desafio de vir aqui, pegando o copo vazio, o copo cheio com água. Agora vocês vão fazer com essa água e com esses copos o que vocês quiserem. Vocês aceitam o desafio? Eles podem fazer o que eles quiserem? Olha, depois não fica chateado com os irmãos não, tá? Os irmãos já começaram a mudar de ideia, que não pode mais. Irmãos, a palavra diz que nós temos que ser firmes e constantes. Sim, sim, não, não. Vocês aceitaram, agora já mudaram de ideia, não pode. Mas tudo bem, irmãos, vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Presta atenção, olha só o que está acontecendo aqui. Deus vai ministrar o teu coração aí. Esteja atento no que está acontecendo. Para mim? Todinha? Posso fazer o que eu quiser? Certo, muito obrigada. Estou com muita sede mesmo. Eu vou reclamar aqui um pouquinho. Vou reclamar. Está gelada a água, eu não tomo água gelada. Mas por obediência, ele falou que era para mim, eu podia fazer o que eu quisesse. E eu estou com sede, eu tomei a água. Tá vendo? Agora vocês também ficam à vontade. Eu vou continuar tomando a água porque eu estou com sede. Irmãos, olha, Deus vai falar contigo nessa situação aqui. Não fique disperso, porque isso aqui é obediência e guardamento de mandamento. Fiquem à vontade. Se vocês quiserem sentar, pode sentar. Se vocês quiserem me fazer companhia também, podem me fazer companhia. Não me deixa aqui sozinha, não. Mas amém. Vocês perceberam, irmãos? Olha, a água tá passando por aí, ó. Irmãos, você conseguiu sentir os irmãos que vieram aqui na frente? E vocês que ficaram aí prestando atenção no que aconteceu aqui? A questão aqui de tudo é, irmãos, a obediência ao desafio, a um chamado, a um legado, a uma tarefa e a uma consequência. Porque quando eu e você aceitamos a Jesus, nós somos chamados. E é uma escolha minha e tua de querer aceitar ou não. Mas eu e você, por uma consequência, por uma coisa ou outra, escolhemos aceitar a Jesus. E aqui nós estamos na congregação. Nós chegamos aqui, nós manifestamos que aceitamos Jesus. E somos inseridos na comunidade. Depois vem o caminhar com Cristo, a entrega, a devoção e por último a obediência. E aí começam os desafios.
Porque a Bíblia nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Os irmãos foram lá do jeito que eles entenderam. Um copo vazio e um copo com água. Do jeito que eles entenderam. A irmã trouxe 2 copos vazios. E ele escolheu colocar os 2 copos juntos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Força, revestimento. Quantas vezes nós tiramos um copo dali e de repente o copo se abre? Copo frágil. E isso quer dizer revestimento, irmãos. Eu e você, quando recebemos o Senhor, a Bíblia nos diz que nós somos limpos pela palavra. Precisamos ser revestidos pelo Espírito Santo, para que possamos resistir os dias maus. Amém, irmãos? Precisamos disso. E como é que nós nos revestimos? Buscando ao Senhor, obedecendo aquilo que Ele quer. Depois veio o quê? Alguns trouxeram o copo cheio, cheinho. Sabe o que acontece? Desejo de ser cheio do Senhor, de ser cheio de conhecimento, de ser cheio da palavra do Senhor. Outros, o copo já veio mais vazio. Isso não quer dizer que essa pessoa também não queira ser cheia, mas sempre cabe mais um pouco. É uma pessoa que está sempre pronto para receber mais. Para receber. E o copo vazio quer dizer o quê? Como eu falei, nós nunca sabemos tudo, irmãos. Por mais que eu e você saibamos algo, precisamos entender, como o apóstolo Paulo falou, que ele considerava o conhecimento dele como lixo, como esterco. É isso que eu e você precisamos saber. Que Cristo em mim e em você é a esperança de quê? Da glória. Não é o que eu sei, o que você sabe, não é quantos anos eu estou aqui na congregação que vai me fazer melhor do que o outro, não, irmãos. É o quanto eu me aproximo do Senhor, é o quanto eu obedeço a Ele. Sabe qual é o nosso nível de obediência ao Senhor? O quanto eu amo. O quanto eu amo a Deus mostra o quanto eu obedeço a Ele. E aí o que acontece? Alguns irmãos compartilharam a água. Sabe o que significa isso, irmão? Desejo de servir, desejo de abençoar, desejo de estar perto, de sentir a necessidade do outro, de suprir aquilo que o outro precisa. E a Bíblia nos diz que eu e você somos corpo de Cristo. E não existe membros independentes, membros que trabalham sozinhos. Nós somos um corpo, nós precisamos estar juntos, um sentindo a necessidade do outro, um ajudando ao outro, um encaminhando o outro para a bênção, porque a bênção do meu irmão é a minha bênção também. Irmãos, você percebeu que aí do teu lado falta alguém? Você percebeu que poderia ter mais pessoas aqui? Por isso que eu perguntei, você escolheu estar aqui nesta noite? Porque servir ao Senhor é uma escolha. E quando eu escolho ao Senhor, eu preciso obedecer a Ele. E o Senhor não andava sozinho. Sempre havia multidões e Ele sempre estava ali, ó. Ele procurava se retirar para que Ele pudesse se encher e compartilhar o desejo dele com o Pai, e receber do coração do Pai também o desejo que dele. E o Senhor fazia o quê? E o Senhor emanava, e o Senhor distribuía, e o Senhor compartilhava. Infelizmente, muitos cristãos não tem esse desejo de ser mútuo, esse desejo de servir, esse desejo de sentir a dor do outro. Porque se eu for falar aqui mais sobre obediência, irmãos, eu amo falar sobre obediência, porque é algo que nós vivemos. Então eu amo falar sobre isso, sobre obedecer, sobre as escolhas. Aquela coisa de eu chegar na congregação e olhar, ai, cadê minha irmã, cadê meu irmão, o que será que aconteceu? Será que vai vir hoje, será que não vai? Até agora não chegou, será que está precisando de alguma coisa? Será que sentiu uma dor e não pôde vir? Será que foi porque não teve um alimento em casa e não conseguiu vir para cá? Será que foi porque um filho ficou doente e essa irmã não pôde vir?
É isso, irmão, somos corpo de Cristo. E eu não venho para a igreja, não deixo o meu pé em casa e digo, ó pé, você está me dando muito trabalho, você hoje não está bonitinho, você vai ficar lá em casa. Eu não chego, não olho para as minhas unhas, eu não faço. Eu não olho para as unhas e digo, ó unha, você hoje está feia, eu vou te colocar no bolso e não vou te mostrar para ninguém. Não, irmãos. Eu me preocupo. Eu me preocupo como os meus membros estão. Porque todos precisam funcionar juntos. E o Senhor nos chama como corpos de Cristo, para nós nos preocuparmos uns com os outros. Para nós sentirmos o que o nosso irmão sente. Meu esposo falou sobre amor, sobre obediência. O Senhor me diz para eu amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. E hoje, o Senhor te fala mais uma vez, através disso que nós vivemos aqui, para que nós possamos olhar para dentro de nós e compararmos o nosso nível de amor e de obediência em relação a Ele. Quanto eu amo o meu Deus, aquele Deus que eu aceitei 20, 30, ou mês passado, 20 anos, 30 anos, ou mês passado. Como será que eu continuo amando esse Deus? Eu aceitei Jesus em 94. E eu continuo com o mesmo desejo de servir ao Senhor. E hoje mais ainda, porque eu vejo o mundo do jeito que está. E se eu pudesse, eu fazia de tudo. Meu esposo também fica em casa lendo. E a gente procura passar aquilo que a gente sabe, para que as pessoas possam mudar. Olha para dentro de você nessa noite. Eu quero te dar 1 minuto. Pastor, podemos orar? Eu vou te dar 1 minuto para você olhar para dentro de você. Fazer uma reflexão. Coloca o nível do teu amor e da tua obediência ao Senhor. Como que eles estão? Porque você não pode amar ao Senhor sem obedecê-lo. E você não pode obedecer ao Senhor sem demonstrar amor. E como é que você demonstra amor? Amor também implica em obras. E não é o fazer para mostrar que está fazendo, não. É fazer para o Senhor, sem precisar que pessoas vejam. Sem precisar que, como meu pai dizia, sem precisar tocar trombeta. É aquela coisa de dar com a mão direita para que a esquerda não veja. Porque só o Senhor vai ser glorificado na tua vida, irmãos. Só o Senhor. Você quer ser abençoado ou quer glorificar o nome do Senhor? Então aí no teu cantinho mesmo, no teu íntimo, da tua forma. Se você não consegue medir, pede para que o Senhor te ajude, o Espírito Santo. Chama Ele e pede para que Ele te mostre. Senhor, eu não consigo entender, eu não consigo encontrar o nível do meu amor e da minha obediência ao Senhor. Me ajuda. Me ajuda a encontrar onde que eles estão, como que eles estão. E a Bíblia nos diz que aquele que pede com fé, crendo, receberá. Se você crê, o Senhor vai se revelar de forma tremenda para você ainda esta noite. E eu quero orar junto contigo. Você pode ficar sentado aí mesmo. E deixe que o Espírito Santo ministre. Não ora de forma pronta, acabada, com as palavras que você já sabe, não. Deixa que, aquela coisa que você fala, vamos orar em Espírito. Orar em Espírito é deixar que o Espírito ministre. Que Ele traga as palavras para você. Se você não quiser nem orar, deixa que o Senhor vá ministrando o teu coração. Deixa que Ele vá trazendo a você as palavras que Ele quer que você ouça. Porque muitas vezes Ele não quer nem que você fale, Ele quer que só que você ouça. Ele quer te aconselhar, Ele quer te ajudar, Ele quer te ensinar, te guiar. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos tão perdidos, tentamos fazer tanto e acabamos nos perdendo, colocando os pés pelas mãos e depois nós nos cansamos e nós entramos numa rotina e entre o esgotamento espiritual e de repente nós nos perdemos. Mas não é isso que o Senhor quer para a tua vida. E eu vou orar junto contigo. Amado Espírito Santo,
O Senhor que nos sonda e o Senhor que nos conhece. O Senhor que conhece o interior de cada um dos meus irmãos aqui. Pai, ainda que não haja em nós palavras, tudo o Senhor já conhece. O Senhor sabe o que está passando agora na mente de cada um dos meus irmãos. O Senhor sabe dos conflitos, dos desejos. O Senhor sabe das birras, das reclamações, das angústias, dos encontros e desencontros, Senhor. O Senhor sabe de tudo. Você sabe por que cada um veio aqui, o Senhor sabe por que cada um desejou estar aqui, o Senhor sabe até por que aqueles que não vieram aqui não estão aqui nesta noite. Porque o Senhor sabe, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente, o Senhor é Deus. Pai, nós não sabemos nada se o Senhor não nos revelar, Pai. E nós precisamos da Tua revelação, Senhor. Ensina-nos, Pai, a nos esvaziar de nós mesmos todo o tempo. Todas as vezes, Senhor, que nós cuidarmos estar de pé, nos ajuda a corrermos para o Senhor, em dependência, em fome e sede do Senhor, Pai. E eu oro a Ti, Senhor, para que se revele para os meus irmãos ainda nesta noite. Ajuda os meus irmãos a nivelarem amor e obediência ao Senhor, Pai. E que o Teu nome seja glorificado, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.